Olá, queridos irmãos e irmãs, boa noite e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Esse é o nosso tempo de culto, o nosso louvor e adoração ao nosso Rei Jesus. O pastor Alexandre ainda está de férias e nós queremos ter a oportunidade de conduzir esse culto segundo a vontade do nosso Deus. E nós queremos iniciar esse tempo louvando ao nosso Rei. E queremos entoar o hino Ó Rei Sublime, com as nossas irmãs Geisa e Roseli Alexandrelli. Tempo de gratidão a Deus, reconhecer que nós dependemos do Senhor. Temos que ser gratos por tudo. Por isso nós teremos um tempo de leitura da palavra e também um tempo de oração, feita pelo nosso irmão Danilo, da congregação Liberdade do Jardim São Jorge. Boa noite, irmãos, paz e graça. Vamos ler o Salmo de número 128, que vem dizer assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. A palavra de Deus vem dizer que nós devemos realmente andar no caminho do Senhor para que tudo que nós fizermos agradar o coração de Deus. Por isso nessa noite nós devemos nos alegrar na presença de Cristo, nos alegrar porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso pela nossa vida. E por isso vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos cuidado, ó Deus, o Senhor tem nos colocado em teus caminhos, ó Deus. Por isso nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela nossa família. Por esse tempo, ó Deus, em meio à pandemia, o Senhor tem nos preservado, ó Deus. Abençoe as nossas famílias, abençoe aqueles que irão ouvir a tua palavra, ó Deus. Nós realmente te agradecemos, ó Deus, de todo o nosso coração. É isso que nós te pedimos. E em nome do Senhor Jesus. Amém. Precisamos nos render ao Senhor, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas diante do nosso Deus. Esse é um exercício que todo cristão deve fazer. Por isso, eu quero que os irmãos se coloquem em espírito realmente de arrependimento. Nós seremos conduzidos pelo nosso irmão Edson, que ele fará também a leitura de um texto e vai orar a Deus pedindo pelo perdão dos nossos pecados. Graça e paz, irmãos.
que estamos para o nosso momento de confissão de pecados. O texto base, Isaías 43, o verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Somente Jesus Cristo apaga os nossos pecados e nos dá a oportunidade de sermos redimidos, sermos limpos, sermos vasos novos, como diz o Evangelho, que possamos ter essa consciência de clamar a Ele, pois Ele é digno de perdoar os nossos pecados. O pregador puritano inglês, Thomas Watson, dizia uma coisa interessante sobre o pecado. Assim dizia ele: não é cair na água que faz afogar, mas permanecer dentro dela. Não é cair em pecado que destrói a alma de um homem, mas permanecer nele sem arrependimento. Temos que ter a noção de quando errarmos, sabermos que devemos colocar nosso joelho no chão e pedir perdão a Deus, que mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoa os nossos pecados e faz de nós novos homens, novas pessoas, que possamos assim buscar e clamar a Ele, que Ele ouve as nossas petições, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e também faz com que a remissão dos nossos pecados aconteça. Vamos orar. Deus Pai, louvores te damos, pois Tu és grandioso, pois Tu és poderoso. A Ti estamos aqui neste momento e clamamos pelo perdão de pecados, ó Senhor. Perdoa-nos, purifica-nos, limpa-nos com Tuas águas purificadoras, ó Senhor, e renova as nossas vidas, o nosso caminhar, que possamos trilhar caminhos firmes, caminhos de verdade, caminhos de justiça, e que o Senhor esteja nos livrando dos caminhos de erro, caminhos de perdição, caminhos que não levam a lugar nenhum, ó Senhor. Que possamos, mediante a Ti, crescer em sabedoria e graça, que possamos viver por Ti e para Ti, e assim, ó Senhor, o Senhor esteja nos completando com o Teu Espírito Santo, com a Tua unção. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos, e que possamos sempre estar a par das Tuas coisas, que são as coisas que edificam-nos, ó Senhor. Louvores, glória a Ti somente, pois Tu és grandioso, pois Tu és o grande Elohim. Em nome de Jesus Cristo que pedimos. Amém. Deus abençoe a todos. Tempo de alegria, tempo de festa. Nós sempre temos a oportunidade de lembrar, de orar pelos aniversariantes da semana. E nós vamos fazer isso mais uma vez, com a presença aí da Lívia e dos priminhos dela também. Olá, queridos irmãos, irmãs. Graça e paz. Vamos aqui lembrar e orar mais uma vez pelos nossos irmãos que fizeram aniversário esta semana. E hoje quem está aqui conosco é o Arthur e o Davi, são primos da Lívia, filhos do Rubinho. E nós juntos aqui vamos lembrar e vamos orar por esses irmãos. Então começamos aqui no dia 8, a Ana Carolina Antoniette. Ela é sobrinho do nosso pastor, Alexandre Antoniette. No dia 9, o Felipe Braga Trombeta, filho do Alvimar e da nossa irmã Vera. No dia 9 também, a Mônica Castilho, professora Mônica, esposa do nosso irmão Donizete, que também é diácono da nossa igreja. E no dia 9 também, a Milene Gomes Cabreira, mãe do Davi e da Maria Luísa. No dia 9, Carol e Roberley, 12 anos de casamento. No dia 10, Jaqueline Aparecida de Moraes. Ela é esposa do nosso irmão Del. No dia 10 também, a Fátima Rita Zago Sampaio. A Fátima tem acompanhado os nossos cultos online. Nós queremos também orar pela vida dela. No dia 11 agora, a Miltz da Silva, diaconisa da nossa igreja. No dia 11 também, Júlia Rocha. Júlia é filha da nossa irmã Zica. No dia 12 agora, a Fernanda Nobre. Fernanda, mãe do nosso querido João Pedro, que esteve conosco semana passada. E, para finalizar, no dia 13, a Maria Madalena de Andrade. Ela é tia da nossa irmã Geisa, pianista da nossa igreja.
Nós vamos orar, fechar os olhos, né? Para orar pela vida desses irmãos e irmãs, tá bom? Louvado seja o teu nome, Deus, pela vida desses irmãos e irmãs, que o Senhor possa cobri-los com a tua bênção, com o teu poder. Que eles possam continuar a caminhada, sempre amparados pelo teu amor. Muito obrigado, Pai. Cuide de cada um deles. É o que pedimos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Essa é a palavra de Deus. E nós queremos com alegria, com amor, com dedicação, louvar, adorar ao nosso Rei Jesus. Por isso eu convido os irmãos que possam, junto com o Ministério de Louvor, louvar e engrandecer o nome do nosso Rei Jesus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Logo me
ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, voltar à inocência, ao primeiro amor, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. De amor, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor
eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Vamos orar mais uma vez, colocando a nossa vida diante de Deus, para que a palavra dele possa penetrar na nossa vida, no nosso coração, e que nós sejamos movidos pela palavra que é perfeita à nossa vida. Louvado seja o teu nome, Deus, pela tua palavra que traz vida para nós, a promessa da vida eterna. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor um dia olhou para nós e nos entregou o teu Filho. Nós queremos, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, nos dando entendimento. Ilumina, Senhor Jesus, a minha vida, para que eu seja instrumento da tua graça diante do Senhor para o teu povo. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra do Senhor para a nossa vida deve ser algo que transforme a nossa vida, que nos mude. A cada dia nós precisamos ser transformados, para a glória do Senhor. Então nós precisamos ser moldados por Deus. Nós vamos ler o livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4. Acompanhe a leitura. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Irmãos, em toda a palavra de Deus nós encontramos as parábolas, no Antigo Testamento também. E no livro do profeta Jeremias, nós temos a parábola do oleiro, que mostra para nós que Deus quer falar ao povo de Israel. E ele manda Jeremias até a casa do oleiro, para ver da forma que esse homem estava trabalhando. O vaso que ele estava fazendo, ele se quebra, se quebra nas suas mãos. E o que o oleiro faz? Ele reforma, ele pega esse barro, desfaz o que ele fez e ele começa a fazer novamente. E Deus usa esse exemplo para poder dizer para Jeremias como ele gostaria de agir, ou como ele deveria agir com o povo de Israel. A ordem de Deus que é para que o povo pudesse se render a ele. Essa era a ordem. Jeremias avisasse ao povo que
que ele se rendesse à vontade do Senhor, ou seja, que eles fossem moldados da forma que o Senhor desejava, que era a forma melhor. Mas o povo, ele não se rende de jeito nenhum. E ele acha que tem o poder de viver a vida do jeito que eles bem entendiam. O povo que é duro não se rende. Tudo isso nós encontramos para poder entender que Deus usa dessa forma para poder falar conosco, do jeito que falou com Jeremias, do jeito que falou com o povo de Israel. Então ele mostra para Jeremias, olha, o povo precisa ser refeito, ser como um barro transformado numa massa e depois feito um novo vaso de acordo com a vontade de Deus. E esse texto nos mostra alguns pontos que devem trazer direção para a nossa vida. Um deles é a sua vida e a minha vida, né? A sua vida está nas mãos de Deus. Essa é uma ilustração da parábola, né? Muito bela, e ela também é uma parábola muito prática, que mostra para a nossa vida do jeito que Deus gostaria de agir com cada um de nós. Uma grande verdade que eu e você precisamos saber é que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Isso não tem jeito, né? Parece uma coisa simples, mas ela é muito complicada na hora de colocar em prática, porque algumas pessoas apenas creem em Deus. Creem, sabem que Deus existe. Se você perguntar, ele vai falar que crê, mas elas não se rendem ao Senhor. Eles querem viver do jeito que acha melhor. Não querem viver do jeito que Deus gostaria que eles vivessem. Então isso torna o ser humano duro. O ser humano que não se dobra, que não se rende. E procura viver não a vontade de Deus, mas sim a vontade própria. Mas a Bíblia, ela nos ensina desde Adão, que foi formado pelo barro. Deus pega, faz o barro e dali ele cria Adão. Então, o que a gente tem que entender é que sem ele, sem a presença de Deus na nossa vida, nós nem existiríamos. Isso mostra a nossa dependência e a nossa vida como sendo pertencente a Deus e não a nós mesmos. Quem dá a forma à nossa vida, a não ser o grande oleiro, né, que é o nosso Deus. Existe um texto lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 20, que vai falar isso. Quem é que é o oleiro? Quem que manda? Quem que forma? E o texto diz assim: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Não tem como. O vaso não pode mandar e nem ditar as ordens ao oleiro. Quem faz é o oleiro. Nós apenas nos submetemos à vontade dele. Nós estamos nas mãos de Deus e nós desejamos que ele possa nos moldar. Precisamos disso. Essa ilustração, ela vem ao povo de Israel como uma forma de mostrar que eles estavam se distanciando daquilo que era o projeto de Deus. Eles estavam fora disso. E isso acabou refletindo também nas crenças. Eles acreditavam que eles podiam ser melhores a partir deles mesmos. E isso era muito ruim. E Deus, ele vem com a palavra e mostra para nós aquilo que ele queria fazer com o povo de Israel. Mostrando para o povo de Israel: olha, vocês não estão corretos. E lá no versículo 13, desse mesmo texto, e no versículo 16, ele mostra que as outras nações acabaram percebendo aquilo que Deus queria fazer e como o povo estava errado. O versículo 13 diz assim: portanto eu, o Senhor, digo, pergunte a todas as nações, por acaso já houve alguma coisa igual? E o versículo 16: eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre.
Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. O jeito que o povo de Israel estava vivendo, de acordo com as suas próprias regras, isso estava desagradando a Deus e não ia dar certo, não ia acabar bem. E a gente pode entender isso na vida de muitas pessoas, muitas famílias que estão arrebentadas. Pessoas que estão vivendo uma vida que você olha e fala assim, puxa vida, que pena que essa pessoa está vivendo desse jeito. E essas pessoas não conseguem enxergar que estão vivendo de uma maneira errada, de uma maneira que não agrada a Deus, e que aquilo que eles fazem não vai acabar bem. Não tem jeito. Parece que existe algo que tampa a visão, que não permite que essas pessoas enxerguem a vida que estão levando e a consequência daquilo que estão fazendo. Porque quando nós admitimos que nós estamos nas mãos de Deus, nós queremos decretar que nós pertencemos a Ele. Caso contrário, essas pessoas que vivem de acordo com a sua própria vontade, eles olham e eles querem decretar outra coisa, a independência. A independência onde eu mando na minha vida, eu não estou mais nas mãos de Deus. E a gente sabe que não vai dar certo. Nós vivemos como crentes, entendemos que precisamos e vivemos na dependência de Deus. E essas pessoas querem viver a independência de Deus. Só que a independência de Deus nos leva a viver no mundo e para o mundo e não para o reino. É algo muito importante que nós precisamos saber. Você e eu, nós continuamos ainda sendo barro nas mãos de Deus. De um jeito ou de outro, nós continuamos sendo esse barro. E aí, nas mãos de Deus, permita que Ele faça a vontade dEle sobre a sua vida, que Ele te molde do jeito que Ele deseja dia após dia. Esse processo às vezes é longo e às vezes é curto, mas permita que Deus molde a sua vida. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que Deus faz as coisas com o seu próprio critério. O verso 4 desse texto diz que o vaso não saiu do jeito que ele queria. O vaso não estava adequado, não estava da forma que Deus desejava. E ele amassou e começou a fazer novamente. Olha o que o texto diz. E essa é uma outra coisa que nós precisamos saber. O oleiro, ele tem o poder de pegar o vaso que não está bem feito, amassar e refazer novamente. Só Deus tem esse poder. E Ele faz isso. Deus faz, forma, Ele molda, Ele deseja moldar segundo os critérios dEle e não segundo os padrões do mundo. São os critérios, né? Podemos dizer que são os padrões de qualidade de Deus. E esses padrões de qualidade, eles estão descritos na palavra dele. Ele já deixou descrita como ele deseja e como ele quer formar as pessoas. E é a partir desse critério que nós seremos ou abençoados por Deus ou quebrados por Deus, quebrantados. Porque se a gente viver debaixo da autoridade, dos critérios de Deus, sendo formado por Ele, as bênçãos de Deus virão para a nossa vida. Agora, se a gente quiser viver de acordo com a nossa independência de Deus, Deus vai precisar quebrar a gente, para poder refazer. E, olhando para o texto, ele mostra que o povo ele começou a viver de acordo com a forma com que ele queria. Por que isso acontece? Isso aconteceu porque eles tiveram uma compreensão errada daquilo que o ensinamento da palavra trouxe para a vida deles. Eles se achavam, né? Eles eram o povo escolhido, filhos de Abraão, e eles andavam de uma forma onde eles poderiam, ou achavam que podiam controlar a Deus, né? Porque achavam que as promessas de Deus estariam sobre a vida deles e nada podia tocá-los. Então eles achavam que podiam controlar a Deus. Muita gente acha que pode hoje também controlar Deus. Acha que Deus é uma caixinha de promessa, onde o dia que eu preciso dele eu vou lá, Senhor, eu preciso de tal coisa. E eu quero que seja feito desse jeito. Aquela parte que seja feita a tua vontade, ela não faz parte da minha vida, mas seja feita a minha vontade.
controlar a Deus, e o povo achava isso. Eles não admitiam que Deus pudesse fazer essa mudança na vida deles. E não adianta achar que porque nós estamos na igreja, achando que nós somos escolhidos também, né? Nós somos predestinados, que nós podemos viver uma religiosidade morta, achando que a igreja deve funcionar do jeito que eu quero, os padrões são meus, a minha vida é minha também. Eu preciso sempre, eu tenho que tomar muito cuidado, mesmo estando na igreja, mesmo estando debaixo da autoridade de Deus, através da vida do pastor, através da vida dos presbíteros, de uma instituição, eu posso fazer do meu jeito. Muito pelo contrário, aí que eu devo ter a compreensão e fazer do jeito que Deus quer, não do meu jeito. Ser cristão verdadeiro é isso mesmo, é ter esse compromisso, né? Deus fez uma aliança, e essa aliança é o pacto feito por Deus, que tem os dois lados, e eu tenho que fazer a minha parte, e Deus vai fazer a dele, você pode ter certeza, porque Deus ele não é homem para mentir, eu posso falhar, Deus não vai falhar nunca. É uma vida, essa vida nossa, de cristão autêntico, é uma vida de negação pessoal, onde eu nego as minhas vontades, nego a mim mesmo, para viver os critérios e os padrões que Deus nos coloca, não os meus critérios. Então é isso que eu tenho que entender, os padrões de Deus, que devem ser estabelecidos na minha vida. E a gente entende, né? Como tem sido difícil para algumas pessoas viver esse padrão que Deus coloca. Muitos ainda acham que pode fazer essa manipulação em Deus e acham que pode viver ouvindo de Deus só aquilo que eles querem e não aquilo que é necessário. Muita gente só acha bom a palavra quando a palavra me traz alegria, conforto, quando ela traz coisas boas para o meu ouvido, mas quando vem uma palavra de exortação, quando vem uma palavra onde Deus precisa falar comigo, que Deus precisa me moldar, que Deus precisa transformar a minha vida, que eu não estou bem, aí essa palavra parece que não entra na nossa cabeça. E nós precisamos viver esses padrões, os critérios de Deus. E quando o povo ouviu Jeremias, o povo ficou incomodado, porque Jeremias estava incomodando esse povo. E qual foi o desejo deles? Vamos nos livrar de Jeremias. Vamos acabar com esse cara. Vamos nos livrar dele. E Deus ele tem usado a vida de líderes, pastor, principalmente, né, os pastores, presbíteros, pessoas que fazem parte da igreja, ou um irmão ali, para poder incomodar a nossa vida. Incomodar. E ele incomoda a partir do quê? Não é a partir do que ele quer, mas porque pela sua formação cristã, pela formação que tem da leitura e do conhecimento da Bíblia, ele vem e fala: irmão, isso está errado, não está certo, você precisa mudar nisso aqui, você precisa ser transformado. E aí o desejo de muitas pessoas, vamos nos livrar, o pastor quer falar comigo, não, marca para outro dia, vai protelando. Por quê? Porque sabe que aquilo que vai ouvir vai incomodar e ele não quer que mexa na vida dele. Mas ele não quer viver o padrão que Deus colocou, que é o melhor. Que Deus faz da maneira que Ele quer. Ele deseja tanto tirar como colocar coisas na nossa vida, para que a gente possa ser moldado, né, do jeito que Ele deseja. Porque o que Ele vai fazer sempre é o melhor. Deus, Ele conhece os nossos defeitos, Ele conhece as nossas rachaduras, Ele conhece aonde precisa ser mudado, aonde precisa ser transformado, Ele conhece e só Ele tem o poder de fazer essa mudança na nossa vida. Por isso que eu preciso entender quais são os critérios de Deus, ouvindo a palavra dEle, e essa palavra vai me moldando. A terceira coisa que nós precisamos entender desse texto é que nós precisamos viver uma vida mais tranquila, ou seja, seja moldável, porque o rígido Deus quebrará. O povo de Israel estava confiando que eles não seriam nunca eles seriam derrotados,
por conta da presença do templo em Jerusalém. E eles se achavam indestrutíveis, aliás. E Deus vem e mostra para eles que não é isso, né? Eles achavam, puxa vida, o templo está aqui, nós estamos em volta de um lugar santo e nada pode nos abalar, nós estamos protegidos. Mas não é isso que Deus nos mostra, né? O templo, ele não tem significado na nossa vida se nós não estivermos com o nosso coração aberto para essas mudanças. Ele não vai ter significado nenhum, o templo vai ser só um prédio. A igreja nossa, que nós congregamos, vai ser só um prédio. Ela, por si só, não tem poder nenhum, mas aquilo que acontece nela, a palavra que é lançada, a congregação dos irmãos, o caminhar junto, isso vai trazer a mudança para a minha vida. Mas isso só vai acontecer, o templo só vai ter eficácia na nossa vida, esse movimento, se eu estiver com o coração aberto para as mudanças, não travado, né? E Deus quer fazer de você um vaso novo e não um vaso remendado. É por isso que Ele quer refazer a sua vida. Ser maleável, ele gera uma grande possibilidade de sermos moldados. Porque se nós não formos maleáveis, o que acontece? Não tem como ser moldado. Aí a gente vai ter muito mais chance de ser quebrantados. Mas Deus deseja moldar a nossa vida. Mas se for necessário, Ele vai nos quebrar. Então, ser maleável, ser flexível é importante para poder entender o propósito dele, principalmente diante daquilo que é a palavra de Deus. O vaso remendado, ele é cheio de rachaduras e muitas vezes faltam até pedaços. Se você pegar um vaso que ele foi quebrado, alguém foi lá e emendou ele, vai ter ali as rachaduras aparentes e vai ter também, provavelmente, faltar um pedacinho. E Deus não quer isso. Deus quer fazer a obra por completo, transformar a nossa vida. E esse processo de Deus, onde Ele pega a nossa vida, pega o barro e refaz, fica muito melhor. A gente acaba se tornando uma obra de arte nas mãos de Deus, né? O nosso passado, ou seja, as rachaduras que aconteceram, não são apagadas. A gente sabe, ninguém pode dizer que o passado foi totalmente apagado. As lembranças vão vir. Deus vai perdoar os pecados? Lógico que perdoa. Mas isso vai fazer com que esse mover de Deus, ele vai proporcionar a possibilidade de que o nosso passado não interfira ou não venha definir aquilo que é o nosso futuro, porque Deus quer fazer de nós algo novo. O que define o nosso futuro, a partir do momento que nós nos tornamos maleáveis e Deus vem e muda e transforma e molda e cria um vaso novo, é a graça salvadora de Jesus. Não é o nosso passado. O passado já foi, não importa. O passado vai deixar cicatrizes, mas nós precisamos ser transformados por Deus. Nós temos visto aí muitos testemunhos da ação de Deus que mostra que isso é possível. Nós estamos vendo aí conversões autênticas, pessoas que viviam aí de uma maneira errada, que se converteram de verdade e hoje são vasos novos. E aí, a partir desse momento, eles vivem o novo de Deus, uma nova criatura, algo novo. O passado não foi apagado, mas há uma nova possibilidade, porque a partir daquele momento onde houve a conversão genuína, existe aí a graça salvadora de Jesus. Nós vemos aí os casamentos restaurados, temos presenciado isso, casamentos que foram restaurados por Deus, que sofreram lutas grandiosas, mas Deus veio com o poder e refez, transformou. Então, ser maleável é importante. Agora, aquele que é rígido, a parábola mostra para a gente que o rígido vai quebrar. Isso não significa que Deus, para nos quebrar, Ele vai perder o controle da nossa vida. Nós ainda continuamos nas mãos de Deus. Só que Ele vai precisar quebrantar a dureza que há na nossa vida para poder transformar. Então é um processo muito mais doloroso, é um processo mais difícil. E era exatamente isso o que o Senhor estava falando. E o povo, ele não se convertia, o povo não queria saber.
Então as bênçãos que foram prometidas, aquilo que eles aprenderam, elas foram suspensas por Deus. E o pior de tudo, né? Deus permitiu que os babilônios fossem lá e levassem esse povo cativo. Então foi um povo que chorou e sofreu, por conta dessa dureza, por conta deles não se renderem. E o quebrantamento é uma forma que Deus tem de poder nos fazer de novo, nos aperfeiçoar, nos moldar segundo os padrões dele. Por isso que é importante, seja maleável, não seja rígido. O rígido vai quebrar. E Deus faz isso quebrantando o nosso coração, nos levando a um tempo de arrependimento, porque sem o arrependimento não há conversão. Precisamos nos arrepender, reconhecer que Deus é quem vai nos moldar. Caso contrário, isso será um processo mais penoso, assim como foi com o povo de Israel, que teve que ser levado cativo para a Babilônia. Então deixa Deus agir. Não endureça, não crie resistência. Seja maleável. Permita que Deus possa operar esse milagre na sua vida, dia após dia. E uma quarta coisa que essa parábola nos mostra, infelizmente, é que para o coração duro não há esperança. Essa é a parte mais difícil desse texto, é a parte mais complicada. É o que mostra que a esperança ela vai se acabar se o coração não se quebrantar de jeito nenhum, porque não haverá esperança. O coração endurecido, se ele não amolecer nem um pouquinho, ele não vai ser transformado. É muito difícil. O Senhor, nesse texto, ele já havia decretado o quebrantamento, mas mesmo assim, ele mandou Jeremias pregar essa mensagem ao povo. Deus já tinha avisado, esse povo precisa se quebrantar. Sabia que ele não ia se quebrantar, mas Deus mesmo assim manda Jeremias, olha, vai lá e pregue. Se houvesse o arrependimento, haveria esperança. Mas como o coração não sofreu esse processo de arrependimento, não houve esperança. E aí o que acontece? Como é que Deus pode poupar você e eu, assim também o povo de Israel, de qualquer sofrimento e dor? A gente às vezes sofre porque nós temos um coração duro e nós não queremos nos quebrantar na presença de Deus. Deus deu a chance a esse povo. Deus dá a chance a cada um de nós todos os dias. Ele permite, Ele mostra para nós, olha, a chance está aqui na frente de vocês. Só que presta atenção, veja a resposta do povo. Lá no versículo 12 está escrito assim, não perca seu tempo. O povo respondeu, continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Essa foi a resposta do povo de Israel. E infelizmente muitas pessoas têm respondido dessa forma, têm dito isso, olha, eu não quero saber de Deus. Não adianta pregar para mim. Você pode pregar, pode ler a Bíblia inteira, eu não quero saber. Essa é a resposta de muitas pessoas, infelizmente, são irredutíveis. E isso tem trazido dor para a vida dessas pessoas. E, consequentemente, isso também traz dor e sofrimento para toda a família, todas as pessoas que rodeiam. Porque uma pessoa que não é quebrantada, ela não tem o arrependimento genuíno. E, infelizmente, vem dor, vem sofrimento. E a gente precisa viver de acordo com a vontade de Deus. Mas existem pessoas que passam pela vida inteira e não se quebrantam. O coração duro. Uma resposta dessa, não perca o seu tempo. Lógico, nós como cristãos, nós temos o dever de continuar a nossa pregação. Jeremias obedeceu, ele vai lá e prega. E a gente tem que obedecer mesmo. Não cabe a nós esse processo de arrependimento. Cabe ao Espírito Santo mover a vida e moldar a vida das pessoas. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos conversado com pessoas, principalmente jovens, que têm o coração duro, coração que não se dobra. Muitas vezes até conhecem a verdade. Você pergunta assim, olha, você sabe que isso está errado? Você sabe que esse caminho não é o certo? Sei. Mas você não quer mudar de caminho? Não, eu quero continuar aqui. Por quê? Porque é isso que me satisfaz. É isso que eu quero.
Então ele não se rende, não se dobra. Tem muita gente assim, infelizmente, mas nós temos que continuar nosso trabalho, vivendo de acordo com aquilo que Deus colocou na nossa vida, continuar pregando ao Evangelho, e cabe a Deus fazer a sua obra na vida das pessoas. Para a gente poder concluir, o que nós tiramos desse texto: a sua vida ainda está nas mãos de Deus, sempre estará nas mãos de Deus, querendo ou não. O oleiro tem os seus critérios, Deus faz de acordo com a vontade dele e não a nossa. Por quê? Porque é a vontade melhor, não é aquilo que eu desejo, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto, assim como diz também no texto de Jeremias. Se você for maleável, será mais fácil. Se você for flexível para as coisas de Deus, o processo de ser transformado num vaso novo será muito mais tranquilo. Não seja rígido. Aquilo que é rígido, quebra. Aquilo que é muito duro, quebra. Aquilo que é maleável, ele é mais fácil de moldar. E infelizmente, só não há esperança para um coração irredutível. Um coração que não permite, um coração que a dureza já tomou conta e já está cauterizado. Por isso que nós temos que nos render ao Senhor. Essa é uma parábola linda, prática para a nossa vida. E nós queremos que todo o povo de Deus possa se render e que ele possa fazer essa transformação, essa mudança, um vaso novo na minha vida e na sua vida dia após dia. Muita coisa Deus tem que ir consertando, tem que ir arrumando, moldando áreas da nossa vida, e que a gente possa, como igreja de Cristo, nos render a Ele e permitir que Ele faça a obra na nossa vida. Amém? Eu gostaria de orar, encerrando esse tempo de palavra, e que essa palavra possa encontrar no nosso coração um terreno muito fértil e que ela possa mudar a nossa vida. Louvado seja o Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos que nós somos barro nas Tuas mãos. Quem é o oleiro é o Senhor. Nós apenas nos submetemos à Tua vontade poderosa e nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor possa penetrar na nossa vida, ver aquilo, sondar o nosso coração e refazer tudo aquilo que precisa ser refeito, nos moldar a cada dia. Visita, Senhor Jesus, poderosamente a vida de irmãos que ainda não conseguiram reconhecer que o Senhor é Deus e que a Tua palavra é quem transforma, que a Tua palavra, o Teu poder, o nosso arrependimento genuíno que vai gerar isso. Por isso, Senhor Jesus, quebranta o coração do Teu povo, que nós não sejamos igual ao povo de Israel, que disse a Deus para não perder o tempo dele, que nós possamos reconhecer. Principalmente, Senhor Jesus, visite as pessoas que estão com o coração endurecido, com o coração aí cristalizado, duro, como rocha. Coloca nessas pessoas, Senhor Jesus, um coração de carne, para que elas possam se render ao Senhor. Nós colocamos aqui a vida da nossa igreja, colocamos aqui, Senhor Jesus, a vida do nosso pastor, do nosso conselho, Senhor Jesus, para que o Senhor possa conduzir a Tua igreja segundo a Tua vontade. Muito obrigado, Pai. Nós nos submetemos ao Senhor e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Deus, o verdadeiro oleiro, o amor de Jesus, o Filho amado, e a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, Igreja de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.